Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, eu vi que vocês gostaram do último vídeo que eu postei aqui no canal, fazendo aquelas mágicas lá de cartomagia. Então, baseado no feedback de vocês, eu vou transformar isso em um quadro aqui no canal, fazendo umas mágicas só de cartomagia, utilizando um baralho com um convidado. E no vídeo de hoje eu farei uma mágica utilizando dupla previsão, uma mágica bem simples e bem fácil de ser feita. E se você é novo no canal, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Feito, e agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, para a mágica de hoje eu vou precisar dessa previsão que eu tenho anotado aqui, certo? O certo eu teria que colocar essa previsão dentro de um envelope, mas como eu tô com preguiça de fazer, então eu vou deixar dentro dessa caixinha aqui, que eu espero que dê pra ver que está vazia, certo? Então eu vou deixar a previsão aqui dentro o tempo todo e não tirem o olho dela. E como sempre, padrão, vou utilizar um baralho para realizar a mágica, certo? Essa mágica eu teria que fazer para um espectador, mas como não foi possível, eu vou fazer de improviso aqui. Então eu vou narrar como seria a mágica e depois, quando vocês aprenderem, vocês colocam em prática, certo? Então eu daria o baralho na mão do espectador, na mão da pessoa para quem eu estou fazendo a mágica, e pediria para que ele embaralhasse. Então digamos que ele embaralhasse mais ou menos assim, certo? Não importa, pode embaralhar de outra maneira também, pode embaralhar mais ou menos assim também, certo? Ele pode embaralhar quantas vezes ele quiser, certo? E quantas vezes ele quiser, o baralho vai ficar completamente aleatório, com uma sequência completamente modificada, certo? Porque ele embaralhou. Depois dele ter embaralhado, eu pediria para que ele colocasse na mesa quantas cartas ele quisesse. Então ele vai colocar cartas por cartas aqui, pode colocar cartas mais ou menos assim, pode colocar bloco, pode colocar cartas do meio, pode colocar cartas da base, não importa, pode embaralhar, certo? Para ter uma sequência completamente aleatória, pode colocar assim, assim, não importa, pode embaralhar mais um pouco, colocar só uma e embaralhar novamente. Pode fazer isso quantas vezes ele quiser, só precisa colocar na mesa uma quantidade de cartas que ele ache necessário. Perfeito? Depois que ele fez isso, eu pediria para que ele fizesse 2 montes com 2 cartas. Então ele faria mais ou menos isso daqui. E eu pediria para que ele fizesse isso deixando dos dois lados a mesma quantidade de cartas. Então, para deixar dos dois lados a mesma quantidade de cartas, é bom que seja intercalado assim, de um lado um, do lado outro, de um lado um, do lado outro. Certo? Pode fazer assim, pode fazer assim, não importa. Certo? Ele embaralhou o baralho. Ele colocou a quantidade de cartas que ele quisesse na mesa. Ele pegou cartas do meio, cartas de baixo, cartas do topo. Foi uma sequência completamente aleatória. E ele formou 2 blocos do jeito que ele quis, certo? E parou exatamente no 5 de espadas e no valete de ouros. Eu tinha feito uma previsão, não tinha? Mostrando aqui pra vocês, tirando a única previsão que tem aqui dentro. Eu tenho anotado exatamente o valete de ouros e os 5 de espadas. Galera, essa mágica é bem simples de ser feita. A única coisa que você vai precisar fazer é controlar as 2 cartas de previsão para o topo do baralho. Então, deixa eu fazer aqui como se eu estivesse fazendo pessoalmente para uma pessoa. Aqui eu tenho anotado no papel 2 cartas, certo? 2 cartas aleatórias. Mas caso você não queira anotar 2 cartas assim, se você tiver 2 baralhos, é só você deixar separar 2 cartas de um outro baralho e deixar dentro da caixinha também, certo? Vai dar certo do mesmo jeito. Eu aqui tenho anotado o valete de ouros e os 5 de espadas, certo? Então eu deixo a previsão o tempo todo dentro da caixinha. Pronto, vou deixar aqui de canto. Lembrando que é os 5 de ouros, 5 de espadas e o valete de ouros. Então você tem anotado no papel uma previsão de 2 cartas. As 2 cartas aqui no caso estão aqui no topo, que é o valete de ouros e os 5 de espadas, certo? Mas dando o baralho na mão do espectador, pedindo para ele embaralhar, obviamente as 2 cartas não vão parar no topo novamente, certo? Porque ela vai totalmente tirar a sequência do baralho. Então você pode fazer isso, tá? O baralho na mão da pessoa e depois você vai ter que fazer uma coisa para controlar as 2 cartas pro topo. Como? Ela embaralhou e te devolveu, igual eu fiz agora, certo? Aí você fala, bom, você embaralhou e tirou o baralho completamente da sequência, certo? Eu gosto de mostrar aqui pra você que não tem nenhuma carta repetida. Então, olha aqui e vê se você encontra alguma carta repetida aqui no meio. E enquanto eu tô falando isso, eu tô procurando as 2 cartas de previsão, que no caso são essas 2, certo? Fazendo isso, eu consigo controlar as 2 cartas pro topo. Aqui, ó, as 2 cartas estão aqui, certo? Eu falo, não tem nenhuma carta repetida aqui no meio, certo? Fazendo isso, eu controlo as 2 cartas pro topo. Por quê? Porque eu fiz a quebra nas 2 cartas. As 2 cartas estão aqui, certo? E eu tô segurando aqui. Eu falo, bom,
encontrou alguma carta repetida aqui no meio? Ela vai falar não, beleza. Aí você junta as cartas e fazendo isso, as duas cartas vão parar no topo do baralho, certo? Então, é só você fazer isso daqui, ó. Bom, eu gosto de mostrar pra você que não tem nenhuma carta repetida aqui no meio, perfeito? Aqui, ó, encontrei as duas cartas aqui no meio, certo? Então procura aqui se você encontra alguma carta repetida. Ela vai falar, não encontrou nada? Feito, ó, virei, certo? Tipo, mostrando, como se você estivesse mostrando o dorso do baralho, certo? E você vai passar esse bloco aqui pra baixo. Então você vai fazer isso daqui e vai juntar as cartas, passando as duas cartas pro topo do baralho. Depois que você fez isso, você vai pedir para que a pessoa coloque na mesa quantas cartas ela quisesse, uma por uma. E aí você mostra. Eu quero que você coloque na mesa a quantidade de cartas que você quiser, mas coloca uma por uma. Aí você vai falar, coloca uma em cima da outra, certo? Fazendo isso, ela já colocou as duas cartas da previsão embaixo, certo? Então ela pode colocar quantas cartas ela quiser, você só precisa que as duas cartas do topo fiquem na base. Então ela colocou essa e essa, perfeito. Agora ela pode colocar cartas do meio, ela pode colocar cartas de baixo, ela pode colocar cartas do topo, ela pode embaralhar. Você pode falar, ó, pode embaralhar para ter uma sequência completamente aleatória. Ela embaralha, coloca mais um pouco aqui e coloca a quantidade de cartas completamente aleatórias e quantas ela quiser. Perfeito? Perfeito. Ela colocou quantas cartas ela quis e embaralhou. Então isso na casa dela é uma sequência completamente aleatória, certo? Não importa, nem ela sabe qual sequência ela colocou aqui e muito menos eu na cabeça dela, certo? Mas o que importa são as duas últimas cartas, que são as cartas de previsão. Então você vai falar, bom, agora eu quero que você coloque, forme dois blocos, certo? Formando dois blocos com a quantidade de cartas iguais. Então, para fazer isso, coloca cartas intercaladas do jeito que você quiser. Pode colocar assim, depois assim, pode colocar assim, pode fazer assim, pode fazer do jeito que você quiser. Ela fazendo isso, vão formar dois blocos com quantidade de cartas iguais e automaticamente as duas cartas de previsão vão estar no topo. Aí depois é só você pegar a sua previsão e mostrar para ela que mesmo com ela embaralhando, com ela colocando quantidade de cartas aleatórias na mesa e escolhendo as cartas, colocando de baixo, do meio e do topo, ela parou exatamente na carta que você tinha feito a previsão. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.